Você já acompanhou aqui no Notícias Agrícolas que o plantio da safra 2021 lá no Paraná já começou. Mas será que as condições são as mais favoráveis para o produtor avançar com esses trabalhos? Para ajudar a gente a entender esse panorama de início de safra lá no estado, a gente recebe aqui o Marcelo Garrido Moreira, ele que é economista do DERAL, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Marcelo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos. A satisfação é minha de participar. Marcelo, o plantio já começou em algumas regiões do estado, mas como é que estão as condições gerais para o plantio? O produtor, no geral, já tem condição de avançar com esses trabalhos? Olha, o plantio no estado do Paraná, ele começou de forma muito pontual, né? Nós temos aí digamos assim, um avanço de área muito pequeno plantado, né? Ele não está dando nem um percentual ainda no somatório. Então, o produtor, nesse momento, ele está aguardando aí melhores condições de clima, né, de umidade, no caso, aqui é a falta de chuva que está causando esse problema. Então, ele está aguardando aí melhores condições para poder iniciar, de fato, né, de uma forma mais generalizada aí esse plantio. Quais seriam essas condições necessárias para um plantio seguro, Marcelo? Que tamanho de chuva ele precisa aguardar antes de começar de maneira mais segura esse plantio? Nós estamos passando aqui no Paraná, nesses últimos meses, né, uma situação de uma crise hídrica em algumas regiões aqui, mais na região da capital, mas o estado, de uma forma geral, aí vem recebendo menos chuvas aí nos últimos meses, né? Então, os agricultores aí precisam de uma chuva um pouquinho consistente, né, para poder realmente iniciar os trabalhos, né? Conforme a gente conversa com os técnicos de campo do DERAL e também com o pessoal técnicos de outras áreas, né, de outras empresas, todos estão apontando e falando para nós que o produtor realmente só vai iniciar o plantio, só vai a campo de uma forma mais forte a partir do momento que ele tem aí uma previsão mais consistente de chuvas, né? Que não é o caso para pelo menos essa semana que nós estamos passando. Então, o produtor realmente está esperando uma chuva um pouquinho melhor aí para poder avançar de uma forma mais segura. E aí, olhando os mapas, as previsões climáticas, existe já alguma indicação de quando essas chuvas devem chegar no estado? Olha, nós temos alguma previsão de chuva para o domingo, a segunda-feira, em algumas regiões, né? Região oeste, região sudoeste, ali a gente tem uma previsão, mas ainda muito tímida, né? Então o produtor aí, ele está meio que segurando mesmo. A gente tem alguma coisa ali perto de Beltrão, de Flux Beltrão, de Pato Branco, né? Região de Foz do Iguaçu, né? E são justamente nessas áreas que a gente tem, digamos aí, o início do plantio nessa época. Mas ainda não dá para a gente ter uma segurança aí de que essas chuvas realmente vão ocorrer e que volume elas terão, né? O que tem acontecido também é que nas últimas semanas aí a previsão, às vezes, ela até está apontando um nível de chuva, alguma precipitação chegando, mas quando vai chegando mais perto mesmo de acontecer, né, mais perto daquela data da chuva ali, acontece que vem se dissipando e não estão ocorrendo chuvas previstas. Então, esse que é o medo do produtor, né? Ele, de repente, ter uma previsão de chuva aí para 4, 5 dias, uma semana, tentar ali plantar e arriscar e daqui a pouco a chuva não vingar. E aí, Marcelo, é bastante importante ressaltar, né, essa importância do produtor realmente aguardar essas chuvas, não arriscar o plantio no pó nesse momento, para ter um início de safra seguro para garantir esse potencial produtivo. Exato. O produtor, na verdade, como a soja, de uma forma geral no Paraná aqui e quase em todas as regiões, em quase todos os estados que são grandes produtores, a soja basicamente é a principal safra do produtor, é a garantia dele pela importância da cultura, pela liquidez que a soja tem, enfim, pela segurança que ela traz, né? Então o produtor ele fica precavido, né? Ele também não vai querer arriscar ali o que geralmente é a melhor safra dele no ano, ele não vai querer arriscar aí por tudo a perder, no caso, né? Então, no Paraná, a gente teve uma situação muito semelhante no ano passado, né? Nós também sofremos com uma falta de chuva aí no início do plantio. O plantio, ano passado, ele atrasou, né?
e o produtor plantou um pouquinho depois de quando era desejado por ele na época, né? Então, mas mesmo assim tivemos uma produtividade muito boa no Paraná e uma grande safra de soja. Foi a maior safra da nossa história, né? Então o produtor ele tem muito disso também. Ele está acreditando que esse clima possa melhorar e nos próximos dias ele possa iniciar esse plantio. E aí, Marcelo, quais são as expectativas do DERAL nesse momento para a área cultivada nessa safra e também para a produção? A gente deve ter acréscimos nesses números com relação à safra passada? Nós temos um leve aumento aí na área plantada, né? Perto de 1%. Ano passado a gente plantou perto ali de 5,47, 5,48 milhões de hectares. Esse ano a gente está trabalhando com uma área um pouquinho maior, aí, perto de 5,54 milhões, né? É um aumento de 1%. E na questão da produção, a gente está estimando aí uma produção perto aí de 20,4, 20,5 milhões de toneladas, né? Essa produção, ela é um pouquinho menor do que a do ano passado por causa da média histórica de produtividade que a gente tem, né? O ano passado a nossa produtividade ela ficou acima da média histórica e esse ano quando a gente faz a previsão quando a gente traz essas médias aí na metodologia de produtividade, ela está caindo um pouquinho, mas mesmo assim é uma produção muito perto, né, da do ano passado, 20,5 milhões de toneladas. Claro, se o clima for propício aí e se nas próximas semanas aí a gente conseguir uma umidade para o produtor aí conseguir o plantio e o desenvolvimento das lavouras. E olhando agora para a comercialização, como é que o produtor paranaense entra nessa safra? As vendas antecipadas já aconteceram em grandes volumes por aí? O produtor paranaense esse ano ele tá com um volume de comercialização um pouco maior aí do que estava no ano passado, né? Um pouco maior não, até posso dizer que bem maior, né? O ano passado aí nós tínhamos perto aí de 15% da safra comercializada, né? É uma média histórica, digamos assim, do que o Paraná comercializa, né? O Paraná ele larga historicamente mais ou menos com esse volume comercializado e esse ano nós estamos para mais de 30%, perto de 35% aí da safra já comercializada. Então é um comportamento que o produtor tem já tentando aproveitar os preços, né? Preços aí que nas últimas semanas aí bem acima de R$100, perto até de R$120 o preço recebido pelo produtor. Então ele está tentando aí se antecipar e aproveitar esse preço que está sendo mais benéfico para ele no momento. Então, Marcelo, pelo menos por enquanto, essa perspectiva inicial vai apontando boa produção, boas condições de preços, uma safra que promete ser positiva para o produtor, pelo menos por enquanto. Por enquanto, sim. A gente tem assim uma expectativa boa, apesar que nós temos a expectativa aí, a confirmação de um laninha que para a região sul aqui é um período de menos chuva quando ocorre, mas a expectativa do produtor é boa, sim. A gente torce para que as chuvas, quando ocorram em épocas ali propícias, né, e que o produtor consiga aí aproveitar esses bons preços com boa produtividade, que daí seria o ideal. Mas só para a gente encerrar, entrando nesse tópico do Laninha, né? Essa perspectiva de Laninha, de cortar essas chuvas lá na frente, pode trazer alguma dificuldade para o produtor durante o desenvolvimento da lavoura? Pode, né? É possível, né? A gente torce para que não ocorra, né? Mas a gente torce também para que essas chuvas, como eu citei, que elas ocorram ali em períodos em que seja assim, que elas ocorram nos períodos certos, digamos assim, né? Então, vindo a acontecer isso, o produtor deve garantir uma boa produtividade. Mas claro, como a gente diz, né, sempre a agricultura, de uma forma geral, aí ela é uma atividade de risco, né? E o produtor ele tem que estar preparado aí para esse tipo de situação, digamos assim. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário de início de safra aí no estado do Paraná. Se o senhor quiser deixar algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, a gente fica à disposição aqui para qualquer dúvida que vocês tenham aí, estamos sempre à disposição, tá bom? Para os produtores aí, a gente deseja sorte aí e que o clima contribua aí e que possamos garantir preço bom com produtividade boa. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente siga acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no estado. Muito obrigado. Obrigado, forte abraço a todos.
Esse, o Marcelo Garrido Moreira, ele que é economista do DERAL, conversou com a gente para traçar um panorama desse início de safra 2021 lá no estado do Paraná. Segundo o Marcelo, os trabalhos de plantio da safra de soja já iniciaram de maneira bastante pontual no estado, apenas poucas regiões que receberam chuvas nos últimos dias. Esse plantio já começou, um percentual que ainda nem chega a 1% do total esperado para o estado. Marcelo destacando que a expectativa do DERAL é para um aumento de área cultivada nessa safra 2021, então, e aí uma produção um pouco menor do que foi apresentado na safra passada, porque a safra passada teve uma produtividade acima das médias históricas, e aí nessa primeira perspectiva, nesses primeiros números previstos, a previsão é de produtividade dentro das médias históricas, o que daria uma produção total perto das 20,5 milhões de toneladas de soja lá para o estado do Paraná. Marcelo também destacando que o produtor paranaense entra nessa safra bastante já vendido, até acima dos índices históricos. O Marcelo comentando que na safra passada esse número ficou dentro da média histórica, próximo dos 15% nesse momento de início de safra. Nesse ano, já quase 35% da produção comercializada, o produtor aproveitando os bons momentos de preços, nessa que, pelo menos por enquanto, promete ser uma safra positiva, tanto na produção quanto na rentabilidade na hora de vender o seu grão. O Marcelo destacando que o ponto de alerta fica por conta da possibilidade da ocorrência do Laninha, o que poderia cortar essas chuvas um pouco mais cedo e prejudicar o desenvolvimento das lavouras. Mesmo assim, a torcida, a expectativa dos produtores lá do estado é que as chuvas possam ainda assim acontecer nos momentos críticos, nos momentos mais necessários, para garantir ainda uma boa produção nessa safra 2021 de soja lá no estado do Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.